bem? Meu nome é Ayrton e vamos continuar com a série de vídeos de tutoriais sobre a Godot Engine. E, como eu disse no vídeo passado, eu estarei agora utilizando a Godot no Ubuntu, que é o sistema operacional que eu utilizo para programar e fazer os meus projetos. Ele é uma distribuição do Linux. E a partir de agora eu estarei utilizando esse sistema para fazer os vídeos da Godot. Mas se você utiliza o Windows, não tem problema, porque a versão da Godot do Linux é a mesma versão do Windows. Então pode usar sem problema nenhum. E eu vou abrir aqui a Godot. E como não tem aquele projeto que eu criei no vídeo passado, vamos criar novamente o projeto, só para mostrar para vocês novamente essas telas de maneira bem rápida. Vai ser o tutorial Octante, o projeto. E caso tenha ficado alguma dúvida no vídeo passado sobre a questão do renderizador, que eu possa não ter falado tão precisamente sobre eles, os renderizadores eles servem como uma compatibilidade com o aparelho que o seu projeto vai estar rodando. O avançado ele é um renderizador que ele tem suporte apenas para plataformas de desktop, ou seja, os seus projetos eles vão ter uma limitação maior de plataforma. Entretanto, os gráficos dele vão ser mais avançados, principalmente os gráficos em 3D. No mobile você tem acesso a suporte desktop e que ainda são os computadores, e o suporte para celular, ou seja, para plataformas mobile que tem um gráfico 3D menos avançado. E a versão de compatibilidade, que ela é uma versão que tenta trazer a compatibilidade para o máximo de plataformas possíveis com a inclusão do web, mas ele tem um renderizador mais antigo. Mas como eu fiz no vídeo passado, eu vou deixar ele no mobile, porque ele fica no meio termo e ele se encaixa muito bem no que a gente pode usar no projeto, que é fazer um jogo para celular e também um jogo para computador. Seria um jogo que rode em ambas as plataformas. Eu vou deixar o controle de versão aqui e eu vou criar o projeto. Nesse vídeo eu vou tentar falar um pouco mais sobre a interface da Godot, para vocês entenderem um pouco mais como utilizar ela e o que fazer no momento que você cria um projeto, que é exatamente agora. O que é cada uma das coisas, porque tem vários botões, várias janelas que você pode abrir e coisas do tipo. Começando por essas janelas aqui, de 2D, 3D, e vendo essas principais janelas que estão aqui bem no meio da engine. A janela de 2D, como está dizendo, ela vai ser uma janela que vai ficar responsável pela forma como você vai administrar o 2D do seu projeto. Então toda vez que você quiser fazer alguma coisa totalmente 2D no seu projeto, você vai gerenciar nesta janela. Porque aqui você vai ter acesso a um plano cartesiano com as posições X e Y que você pode colocar os seus objetos. Aqui vocês conseguem ver, dá para movimentar pelo plano para verificar onde que vai ficar o seu objeto. Já no 3D, como está falando, nós temos um plano tridimensional, onde vocês terão acesso, a uma nova dimensão para você posicionar os seus objetos, as posições que você tem acesso ao seu jogo. E aqui você tem várias janelas e várias opções para trocar no seu jogo, que pode ajudar principalmente na configuração da câmera dele. Mas eu não vou mostrar muito dessa janela, porque esses primeiros projetos que vamos criar vão ser em 2D. Futuramente eu posso criar alguns vídeos falando sobre jogos em 3D na Godot, mas por enquanto vamos mexer mais nesse plano 2D da Godot. A janela de script, que por enquanto ela está vazia, porque nós não criamos nenhum script, nenhum objeto no nosso jogo, em que você tem acesso aos códigos que você vai fazer enquanto você vai estar produzindo seu jogo. E aquela janela que é bem parecida, uma janela que é bem parecida com aquela janela que eu mostrei lá no começo, no primeiro vídeo, que é sobre os assets, onde você pode baixar ferramentas e configurações que outros usuários criaram e exportaram, fizeram upload para que você possa utilizar no seu jogo. Então, por exemplo, aqui tem
Match Tree Board, que pode ser usado para jogos de puzzle. Tem escadas para você colocar no seu jogo e várias outras coisas. Aqui, ó, dá para ver que tem várias páginas de assets que você pode baixar. E lembrando que no momento que você baixa esse asset, ele vai ser instalado diretamente na pasta do jogo, que é o que eu vou mostrar agora. Aqui você tem acesso à pasta do seu projeto. E como vocês podem ver, não tem nada, só tem a pasta de recursos, que é a pasta principal, e um ícone que já vem todo o projeto que você cria na Godot. Mas a gente vai adicionar mais coisas nessa pasta ainda nesse vídeo até. E essa janela aqui. Essa janela vai ser a janela de criação e controle de nodes, ou nós, como aparece aqui. O que são os nodes? São os objetos que vamos utilizar na Godot. São qualquer objeto que a gente vai utilizar na Godot aqui, que vai ser, vamos poder visualizar e movimentar, a gente chama de node. E aqui já dá para ver, ó, ele dá uma cena 2D, que vai ser um node 2D, ou um node 3D, ou um nó de interface de usuário, que esse daqui é muito interessante também, mas futuramente eu falo sobre ele. Ou outros tipos de nó, como vocês podem ver, ó, tem vários tipos de nós que vocês têm acesso. Ó, node 2D e todos os outros que herdam dele, que é algo que eu vou falar no próximo vídeo sobre herança. Bem básico, mas eu vou falar um pouco. Então não vou enrolar muito aqui e vou criar um Node 2D. Pronto, já temos uma cena que está criada como um Node 2D. Eu vou chamar ela de Main, já que ela é a cena principal. E tem outras janelas aqui, que daqui a pouco eu falo delas, mas como vocês puderam ver, eu troquei o nome do Node e eu posso dar um Ctrl S e salvar ele dentro da minha pasta de recursos do projeto. E aqui, ó, como vocês podem ver, o Node ele tem uma extensão própria de arquivos desses nós, desses objetos da Godot, que é essa extensão aqui, que é this thing, que está abreviado, mas é basicamente representando uma cena na Godot. A Godot ela chama muito, quando você cria algo, de cena. Então a gente chama os objetos de nodes, mas quando você vai salvar um conjunto de objetos, um conjunto de configurações, a gente chama de cena. E eu vou salvar em main, só para eu já ter ela aqui. E pronto, a gente já tem um nó criado que representa a cena principal do nosso jogo. E aqui temos algumas configurações de importação, mas eu vou falar principalmente agora sobre essa janela aqui, que é a principal para quando vocês forem controlar e modificar esses objetos, que é um inspetor. Nesse inspetor nós temos as propriedades que um objeto tem. No caso do Node 2D, ele tem a posição XY, né? Como ele é um objeto 2D, nós só podemos mudar a posição dele nos eixos X e Y. Não temos controle sobre o eixo Z. A escala do objeto e a rotação dele, que não dá para ver porque até dá para ver o íconezinho que está representando ele ali girando, mas por enquanto não temos nada muito visual nesse objeto. Agora temos aqui uma cena que sempre que quisermos adicionar algo, a gente pode arrastar essa cena. E eu vou arrastar aqui, só para vocês verem, esse ícone que já veio no projeto, né? Aqui, como vocês podem ver, foi criado um novo nó. Esse nó, ele já vem pré-configurado por conta de ser um objeto já configurado, né? No momento que criamos esse projeto, que é o ícone da Godot. E, como vocês podem ver, ele já não é um Node 2D, ele já não é um nó, um simples nó. Ele é um nó específico chamado Sprite 2D. Quer dizer, ele está nomeado como Icon, mas o tipo dele, como vocês podem ver ali no canto, é Sprite 2D. Ou seja, ele já é um novo nó com novas propriedades que o nó antigo não tem. Além disso, dessa janela de propriedades, nós temos diversas outras janelas aqui, como essa que envolve sinais e grupos, que é algo mais avançado,
e o histórico, que é basicamente envolve tudo que a gente faz no nosso projeto. Então, por exemplo, eu vou arrastar esse ícone, ó, e ele já disse que eu arrastei ele para essas posições aqui. E quando eu arrastar ele de novo para cá, ele vai salvar essa informação no histórico. Aqui embaixo nós temos o output, que é basicamente a saída do nosso projeto. Então ele também informa como histórico todas as configurações que são feitas. Temos um depurador, que é para analisar bastante coisa, principalmente quando estivermos produzindo código, e outras janelas que vão ser vistas futuramente, como a janela de áudio, animação e de editor de shaders, que isso daqui é muito importante também. Além disso, como vocês podem ver, tem várias outras configurações aqui, mas eu não vou mostrar tudo porque, né, tem muita coisa e o ideal é mostrando aos poucos, porque senão eu só vou ficar falando um monte de janelas que existem e daqui a pouco vocês esquecem. Então a gente vai vendo à medida que essas janelas se tornam úteis no projeto. Aqui, como vocês podem ver, tem alguns ícones que representam a execução do projeto. Ou seja, vamos rodar o nosso jogo. E já dá para rodar o jogo, como vocês podem ver. Apareceu uma janela de confirmação, por quê? Porque ainda, como não criamos uma cena principal, quer dizer, temos ali a nossa cena principal, mas não categorizamos ainda para aplicação, a Godot está pedindo para a gente escolher uma das cenas que a gente criou para ela considerar como a principal para ela poder rodar, porque por enquanto a cena principal está vazia. Ó, a cena principal não foi definida. Selecionar uma, você pode alterá-la mais tarde nas configurações do projeto. E eu vou selecionar a cena atual. E já rodou o nosso jogo aqui, né? Que por enquanto não tem nada. Ele só tem o ícone parado porque é só isso que a gente colocou. Mas, por exemplo, se eu alterar a posição dele e rodar, ó, vocês já vão ver que a alteração já foi salva e nessa execução do projeto o nó já foi para outro canto. E assim como ele disse, nas configurações do projeto, logo de cara a gente pode ver aqui, ó, na guia de execução, né, de run do projeto, a gente consegue mudar a cena principal e escolher outra. Mas como eu não tenho nenhuma outra cena principal, eu vou deixar essa daí. Mas caso vocês queiram ver, ó, é só apertar nesse ícone de documento e escolher outra cena caso ela exista. Mas como só existe essa, eu só vou selecionar essa mesmo. Além disso, nós temos a parte de script, em que vocês podem adicionar scripts, que eu vou mostrar isso no próximo vídeo também. E eu vou falar um pouco rapidamente sobre as configurações de como vocês podem deixar o editor melhor, talvez, é uma opinião minha, mas caso vocês prefiram, é que dá para alterar. Tipo, vocês podem ver várias dessas janelas pré-estabelecidas, mas vocês podem alterar a posição dessas janelas. Mudando a divisão, ó, por exemplo, mudei a forma como a gente pode ver os arquivos. O File System, né, que ele é uma guia própria, mas nós podemos mudar totalmente a posição dele na janela. Dá para tornar ele uma janela flutuante, que caso vocês gostem pode ficar assim, mas eu prefiro deixar como? Eu prefiro deixar ele como uma janela na parte de baixo. Então, ó, vou mover para o fundo. E agora fica mais fácil de visualizar o nosso editor de nós, a nossa árvore de nós. Então esse vídeo foi bem rápido, só para mostrar um pouco das telas da Godot, um pouco dos botões, das opções que vocês vão mexer. Eu não vou falar só sobre isso, sobre esses botões, porque vocês vão ver mais sobre quando nós mexermos de fato com esses objetos. Mas por enquanto é isso, quis apresentar algumas coisas que vocês podem usar para não ficar tão perdidos quando abrirem, né, o projeto de vocês. Inclusive, só um exemplo aqui rápido, eu vou baixar qualquer qualquer recurso que tem aqui para vocês verem aquilo que eu falei sobre ele baixar o asset que você quer. Ó, aqui ele dá a informação do asset, a versão, o conteúdo. Dá pra ver os arquivos na internet, só que eu não vou mostrar agora. Eu acabei apertando, mas eu vou... vocês podem ver
conteúdos sobre o criador e coisas do tipo. E a descrição sobre. Mas eu só vou baixar aqui, ó, como vocês puderam ver. Já tô baixando e daqui a pouco ele vai aparecer, ó. Ele tá falando que 5 arquivos estão em conflito com o meu projeto e não vão ser instalados. Provavelmente é alguma coisa relacionada com algum dos arquivos que eu já criei, talvez até meu main. Então, eu não vou baixar no momento, mas era só para mostrar como é a instalação. Quando vocês instalarem, eles vão aparecer junto com os arquivos. Quer dizer, eu vou baixar aqui só para vocês verem e tá aqui. Recurso Matchboard foi instalado com sucesso. Ok, e tá aqui todos os arquivos instalados só de exemplo. No próximo vídeo provavelmente eles já não vão estar mais aqui. É só para realmente mostrar como é muito fácil baixar recursos no seu projeto da Godot e utilizá-los no futuro. Então é isso, muito obrigado pela sua atenção e tchau!